Boa noite a todos. Obrigado pela presença, apesar da chuva, né? Apesar das dificuldades. Que bom que a gente consegue chegar aqui na Casa Francisco de Assis, a nossa casa. Essa oração que a gente fez agora, acho que a maior parte conseguiu perceber as boas vibrações que a gente tem no ambiente. Então que a gente consiga levar essas vibrações para as nossas casas, lembrando também de todos os nossos irmãozinhos que estão afetados pela doença, pela pandemia, principalmente pela nossa irmã, a Helenita, que está internada com Covid, que a equipe de Bezerra de Menezes atenda não só ela, mas todas as pessoas necessitadas, aos nossos mentores da casa, ao Frei Felipe, ao Frei Bernardo, que nos atende também, ao Pai Joaquim, todas as entidades do bem que nos auxiliam. Então essa noite a gente vai falar um pouquinho sobre família, sobre educação, principalmente nesses momentos de hoje, lidar com a juventude, com as dificuldades que é hoje, né? Como você chama? Você gosta de vir aqui na casa? Que legal, seja bem-vindo, tá bom? É a primeira vez que... Tem alguém que é a primeira vez que vem aqui na casa ou todo mundo já está acostumado? Primeira vez? Sejam bem-vindos. Conhece a doutrina espírita? Bom, rapidinho, a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã, tá? O pessoal, às vezes por desconhecimento, fala um pouquinho de coisas não tão corretas do espiritismo, mas na verdade a gente segue o Evangelho de Jesus e é uma doutrina extremamente esclarecedora, tá? Além de ser uma doutrina religiosa, ela é uma filosofia e é uma ciência, tá? Então, como ciência, a doutrina espírita ela nos oferece muitas respostas que a gente não consegue ter em outras religiões. Não vamos considerar que nós somos melhores do que ninguém. A gente aprende assim, que nós estamos num estágio evolutivo e que cada um está no seu momento correto, tá? Se nós chegamos aqui na Casa Espírita, é porque é o nosso momento, graças a Deus. Voltando ao nosso assunto da família, eu sempre gostei de assuntos relacionados à filosofia, comportamento, psicologia. E a doutrina espírita atendeu muito as minhas necessidades de conhecimento. E sempre questionei a relação educação com comportamento adulto, né? Qual a importância da educação no comportamento das pessoas na fase adulta, né? E essa semana passada foi publicado no jornal uma matéria que eu achei muito interessante, a gente vai ler ela daqui a pouquinho, e para não ficar muito ligado somente à questão ciência, vamos dizer assim, a gente lê bastante a respeito da nossa doutrina espírita, né? E nem tanto mar, nem tanto terra. É interessante conhecer a doutrina, conhecer a parte religiosa, conhecer os fundamentos da doutrina, mas para evitar, às vezes, até a questão de fanatismo, de um apelo religioso muito fanático, né? Então é sempre bom a gente fazer uma ponte ligando ciência e religião. E o próprio Kardec diz o seguinte, que se um dia a ciência provar alguma coisa contrária que o espiritismo fala, fique com a ciência. Isso é uma frase de Kardec. Então, a gente vai fugir um pouquinho da questão religiosa, vai falar um pouquinho de um texto sobre a família, que é de uma pessoa aqui de Piracicaba, depois eu já passo o nome dela, que ela cuida de dependentes químicos, de tratamentos psicológicos, e é um texto bastante interessante. E aí eu fui buscar no Evangelho, capítulo 8, deixai vir a mim os pequeninos, e bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os puros de coração? Jesus vai fazer uma referência sobre as crianças, né? Os índios eram puros de coração. Quando Jesus pede para o anjo Ismael formar o grupo de pessoas que iam colonizar o Brasil, ele pede os portugueses, que era o povo mais trabalhador da época da Europa, os negros, que tinham compromisso com o trabalho, não com a escravidão, tá? A escravidão foi um fato desnecessário, mas acabou ocorrendo, e os índios, que eram puros de coração. Por isso que o povo brasileiro, essa mistura de raça, tem esse bom coração que tem, né? E as crianças, por ter bom coração, tem essa passagem do capítulo 8, que Jesus fala das crianças, diz o seguinte: então lhe apresentaram uns meninos para que vos tocassem. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam.
O que vendo Jesus levou muito mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino dos céus é daquele quem vos lhe assemelham. Em verdade vos digo, todo aquele que lhe se assemelham, em verdade vos digo, em todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, abraçando-os, pondo nas mãos sobre eles e abençoando-os. Marcos capítulo 10. Então Jesus fala o seguinte, da pureza das crianças. Quem conquistaria o reino dos céus? Né? Não exatamente as crianças, mas quem vos assemelham. Né? A pureza de coração. Então, quando a gente vem numa casa, não uma casa espírita, mas uma casa de oração, uma casa em que a gente está seguindo o Evangelho, a gente está buscando exatamente isso, né? A pureza de coração. Né? Que a gente não vai conseguir atingir o reino dos céus se a gente não conseguir essa pureza. E a educação, voltando um pouquinho agora na nossa lição de hoje, como que a educação pode interferir nisso? A criação de um ser pequenino que reencarna no planeta Terra, trazendo todas as suas imperfeições das encarnações anteriores. Vamos lembrar algumas coisinhas que a gente já estudou na doutrina espírita. Todo mundo sabe que os espíritos, quando reencarnam, já traz na sua bagagem alguns vícios, alguns defeitos, algumas qualidades, né? Mas até os 7 anos de idade, enquanto a criança ainda não consolidou a reencarnação, ela é suscetível às influências do momento que ela está recebendo a educação. Né? E aos 7 anos de idade, ela consolida a reencarnação. Né? Ou seja, a partir dos 7 anos, é o momento que o espírito já começa a demonstrar as suas mazelas, os seus defeitos, as suas qualidades. Então, assim, ele começa a trazer à tona quem realmente ele é. Ou seja, a responsabilidade dos educadores, dos pais, seja de quem for que está acompanhando essa criança, é exatamente essa. Ter essa influência nesse momento, para que essa criança realmente no futuro, na condição adulta, seja, além de ser um cristão, né, um cidadão consciente, um cidadão do mundo que vai participar numa sociedade atuando no caminho do bem. E também falando um pouquinho sobre a questão voltando um pouquinho na questão da ciência, alguns anos atrás eu fiz uma leitura de um livro do Dr. Daniel Goleman, Inteligência Emocional. É um livro que foi muito famoso nos anos atrás, e ele descreve um pouquinho o funcionamento do nosso sistema nervoso. Quais são as nossas reações em determinadas situações. Né? É um livro muito interessante para quem tiver a oportunidade de ler. É um pouco chatinho de ler, porque ele é um pouco científico, mas ele dá um esclarecimento bacana, porque ele nos dá a condição de saber exatamente quem somos nós fisicamente falando. Que situação, dependendo das situações, ele analisa alguns casos verídicos e por que a pessoa tomou aquela determinada atitude. Né? Briga de vizinho, um vizinho coloca o lixo na frente da casa do outro, vai lá, discute e dá um tiro no vizinho. Era necessário perder uma vida por causa de um saco de lixo? Né? Então, ele estuda um pouquinho essas reações, que em alguns casos são reações instintivas, né? Alguns casos são reações involuntárias, né? Mas, de qualquer forma, esclarece quem somos nós, fisicamente falando. E, tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil a gente ter uma segurança, qual tipo de reação a gente teria numa determinada condição. Tá? É legal saber isso. E nós que temos a condição de saber que além de físico, nós temos um corpo espiritual, e que esse corpo espiritual detém no espírito todos os atributos que é a nossa inteligência, a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de aprendizado e a nossa capacidade de evolução. Então, olha a responsabilidade nossa. A gente tem a questão física de entendimento, né? E a questão espiritual hoje, sabendo disso. Vencemos um preconceito que até pouco tempo atrás era muito comum, né? Quando você falava
que era espírita, né, muitas pessoas mudavam de calçada. O Dr. Walter Acorce fala isso, né, que quando cruzava a pessoa com ele na rua, mudava de calçada, porque ele era espírita. Né? Então, ou seja, preconceitos. E também, isso tem um pouco de ação humana, porque em 1890 no Brasil foi decretada uma lei proibindo que se falasse de espiritismo. Né? Então essas pessoas que passaram por esse momento acabaram levando adiante isso. Mas enfim, a gente conseguiu vencer essa barreira. Hoje a gente tem uma facilidade de frequentar o espiritismo sem nenhum problema, né? Mas depende muito de nós o que a gente vai fazer com essas informações que a gente recebe aqui. O que a gente vai fazer com o que a gente recebe dentro da casa espírita ou nos nossos estudos espíritas. Porque o Dr. Inácio Ferreira tem uma psicografia dele que diz o seguinte, que pouco vai ter validade para nós espíritas quando a gente desencarnar, sobre conhecimento, sobre participação em movimento espírita, se a gente não atuar usando o conhecimento que nós tivemos da doutrina. Né? Ou seja, o palestrante vir aqui falar e não praticar, não vai servir para nada. Então o esforço nosso de cada um é exatamente isso, a nossa modificação pessoal, a nossa modificação interna, a nossa reforma íntima. Então daqui a pouquinho nós vamos falar desse assunto e como eu falei agora, reforma íntima, daqui a pouquinho a gente vai entender o seguinte, a importância desse texto. Por que da modificação, por que da necessidade, às vezes, a gente mudar comportamento. Quando eu tive a oportunidade de estudar a psicologia, a minha professora de psicologia, uma vez ela falou uma frase muito interessante, né? Que a nossa mente é como um paraquedas, é melhor que esteja aberta. Olha aqui, é uma frase simples, mas interessante, né? Se a gente não conseguir vencer barreiras, quebrar com preconceitos e modificar o pensamento, a gente nunca vai conseguir mudar, talvez até coisas necessárias na gente. Infelizmente a gente não tem muito horário, o nosso tempo é escasso e precioso. Desculpa se eu estou falando um pouco rápido, mas está dando para entender, né? A nossa linha de raciocínio, ela vai partir daqui agora então, desse pouquinho de entendimento da doutrina espírita, para um texto que fala sobre educação e o problema que a gente enfrenta hoje com as influências na infância e na adolescência. Essa semana eu recebi uma ligação da Casa do Bom Menino aqui de Piracicaba. Quando é possível, eu até auxilio, né? Eles precisam muito de ajuda lá também. A Casa do Bom Menino aqui em Piracicaba, ela foi fundada em 1962. Atende jovens, crianças em situação de vulnerabilidade, né, do 0 aos 18 anos. Por que eu estou citando isso? Porque lá é um orfanato, é um local de acolhimento de jovens necessitados e se preocupa com a educação das crianças nesse momento difícil que é a educação. Uma criança que não teve pai, não teve mãe, foi educado num orfanato, ela tem condições de ser um adulto equilibrado? Olha que pergunta interessante, né? A gente está mexendo com o fator humano, nós estamos mexendo com pessoas, né? E pessoas, uma outra frase interessante também, eu gosto um pouco dessas frases, né? Que o ser humano, ele não é como uma conta matemática, que todos chegam ao mesmo resultado. Cada um de nós, recebendo um estímulo, vai responder de uma determinada forma. Por isso que não dá para eu falar só, venham aqui, ouçam a palestra, saiam daqui todo mundo pensando da mesma forma. Não. Cada um vai assimilar de alguma forma, vai levar essa informação e vai entender da sua forma, né? Eu acho que essa é a beleza da criação, né? Cada um de nós interpretar as informações conforme o nosso entendimento. Mas o esforço nosso é sempre por busca da melhora, né? Então, a dificuldade hoje dos pais de educar as crianças no momento que a gente está vivendo é grande. Primeiro porque nós estamos passando um momento da regeneração. Muitos desses espíritos que estão chegando agora no planeta, eles estão vindo preparados para uma modificação no planeta. Essas crianças que estão chegando agora já vieram reencarnados, já sabendo dessa modificação do planeta. Ou seja, são crianças preparadas para as transformações que a gente vai passar daqui para frente, em todos os sentidos, né? Conceitos, alimentação, comportamento,
religiosidade, mediunidade, né? Muitas crianças que agora começam a chegar no planeta, muitas delas virão com mediunidade. Isso está no livro O Futuro Espiritual da Terra. Por que a mediunidade? Porque a mediunidade vai auxiliar o homem nessa transformação. E as famílias que até há pouco tempo nós falamos agora que tinham preconceitos com relação ao espiritismo, receberão no seio materno médiuns, filhos médiuns. E aí, como é que vai reagir com isso? Vai ter que aprender a lidar com essa situação. Então veja, a gente vai estar passando por modificações que a gente tem ouvido falar bastante agora recentemente sobre não comer carne, que até por tempo atrás não se ouvia muito falar. Hoje os veganos, as pessoas que não comem carne hoje estão aí, né? Muita gente hoje está deixando de comer carne, mudança na alimentação. O que a mudança na alimentação vai fazer? A mudança na alimentação vai causar uma transformação no nosso corpo, no nosso perispírito. Daqui a alguns anos, algumas décadas, né, esse perispírito que vai estar chegando aqui nas crianças, ele vai estar modificado, né? E essa mudança da alimentação vai transformar o corpo físico. Então a humanidade que vai chegar daqui a alguns anos, né, ela vai ser uma outra humanidade. Não vai ser mais esse corpo tão denso como é o nosso hoje. O corpo físico nosso, ele vai ser um corpo menos denso. Significa que a gente está falando sobre regeneração. A regeneração, ela já está ocorrendo, né? A gente está ouvindo falar muito disso, e a partir de 2100 já surge uma nova humanidade. Então tudo aquilo que a gente gostaria hoje de ver, né, de amor ao próximo, de fraternidade, de acolhimento, muito, muito breve a gente vai estar vendo com esses novos seres. Então esperança, né? Esperança. E o assunto hoje, que a gente não pode demorar muito para falar da família, é um texto da autora Fabiane Fischer, foi publicado no Jornal de Piracicaba. Ela é especialista em tratamento de dependentes químicos, abusos e compulsões. Vejam que é um texto que não tem nada a ver com religião, mas eu acho que o ambiente nosso é propício para isso. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Está dando para entender? Estou falando muito rápido, tá legal? A maior necessidade de uma criança para que ela se torne um adulto seguro e com autoestima é ser aceito e amado por seus pais ou responsáveis. A admiração da criança por seus genitores o fará ser alguém ainda melhor, pois a inspiração é um trampolim no processo de aprendizagem. Uma criança pode ser comparada a uma esponja. Tudo o que seus pais disserem para ela é a sua verdade absoluta. Pois as crianças não possuem filtros capazes de reter informações que não lhes são úteis. Crianças sem autoestima e segurança vestem um personagem, ou até mesmo uma armadura, para que não descubram sua fragilidade e por terem vergonha de serem o que são. Crianças são vítimas de outras vítimas, pois os pais, de certo, também cresceram em lares desestabilizados e você não consegue dar o que não teve. Mas precisa aprender a mudar. Vou repetir, mas precisa aprender a mudar. Eu não falei agora há pouquinho sobre reforma íntima? Como é difícil, né? Vamos assim, filosofar um pouquinho nessa questão aqui. Quando ele fala que as crianças também foram vítimas de outras vítimas, o que ele está querendo dizer com isso? Infelizmente, assim, seria bom que todos nós nascêssemos em um lar equilibrado, com educação, com amor, com fraternidade. Só que nem todos têm essa felicidade de nascer num lar assim. E uma frase que o Chico Xavier falava, que também é legal de falar: ninguém erra de endereço. Ninguém erra de endereço. Quando a gente nasce numa determinada família, nós aceitamos essa família. No livro O Futuro Espiritual da Terra, nos primeiros capítulos, o Samuel Gomes, que é o autor do livro, o médium, ele trabalha a reencarnação do Lísias. Para quem não sabe, Lísias foi o enfermeiro que cuidou do André Luiz quando ele chegou no nosso lar, né? Então o Lísias reencarnou em São Paulo nos anos 70,
Hoje ele já deve já ser um adulto, né? E aí ele faz o estudo dessa reencarnação, e os pais do Lísias, atuais, eles moram num apartamento em São Paulo. Durante o sono, eles são levados a uma reunião, é informado, tá dando para ouvir? É informado que aquela determinada criança ia nascer naquela família, fazem toda a preparação, e o plano espiritual monta um laboratório no apartamento. Monta um laboratório no apartamento, não participa da relação sexual, que é a concepção, mas no momento correto em que é feita a inseminação, é feita a concepção, o plano espiritual vai e insere o espírito no ventre materno. Então essa criança nasceu em um lar em que participou de uma reunião com a família, para que aquela família aceitasse e enfim, desse continuidade na sua evolução. Então ninguém erra de endereço, tá? Se uma criança nasceu em um determinado lar problemático, era ali que ela tinha que nascer, tá? A sabedoria divina, ela sabe exatamente esse planejamento. Por que ela nasceu naquele lar? Porque ela tem pendências com aquela família, ou aquela família aceitou aquela criança até por um compromisso de doação. Então não adianta a gente reclamar e falar, não, nasci na família errada, eu nasci em lugar errado. Está exatamente correto. Então quando eu falo assim, a gente precisa aprender a mudar. Por quê? Se uma determinada criança nasceu em um lar desequilibrado, em um lar que tem um problema com alcoolismo, em um lar que tem problema com violência, alguma coisa está acontecendo em termos de aprendizado ali, né? E a reforma íntima vai permitir que cada um, tendo conhecimento, faça essa modificação tão necessária. Entenda bem, tudo que a criança ver, ouvir e sentir sobre forte impacto emocional, ou repetidas vezes em seu seio materno, durante a primeira infância, formará o seu banco de dados, e assim, todas as atitudes na fase adulta se basearão nesses mesmos dados. Olha a responsabilidade dos educadores aqui, hein? Olha a responsabilidade dos educadores. Então é importante a gente estar levando isso para casa hoje. Talvez alguns de nós já tenham esse tipo de conhecimento, mas acho que é sempre bom lembrar, né? É sempre bom falar. Se uma criança nasceu e cresceu em um lar harmonioso, onde há respeito, companheirismo, amor, acolhimento e segurança, essa criança irá crescer superpoderosa, pois levará para a sua fase adulta todos os aprendizados e seu caráter e personalidades baseados na segurança e no amor. Isso é meio controverso, não é não? Eu tenho em mente que sim, né, no sentido de, se uma criança tem a oportunidade de nascer em um lar equilibrado, com amor, com companheirismo, provavelmente ela vai ter muito mais chance na fase adulta de ter um comportamento equilibrado também no meio que ela vive, né? E uma vez, numa consulta de psicológica, eu tentei discutir isso com a psicóloga, e ela não aceitou, né? Ela não aceitou. Ela foi totalmente contrária a essa ideia. Eu falei, uma psicóloga que tem a responsabilidade de conhecer esse fator da educação, ela tem essa opinião, mas é a opinião dela, né? Mas, como eu disse, a gente está numa doutrina que esclarece muito a gente, então faz parte do nosso entendimento. E uma pergunta, mas, e se nesse lar, tudo que essa criança viu, ouviu, sentiu, foram estímulos de medo, insegurança e violência? E se essa criança presencia todos os dias cenas horríveis de pais desrespeitosos, agressivos, alcoólatras e violentos? Qual a chance dessa criança ser uma pessoa equilibrada na fase adulta? Ela tem muito mais chance de ser uma pessoa agressiva, ela tem muito mais chance de ser uma pessoa que vai dar o tempo todo na defensiva, tentando se defender de alguma forma da violência que ela já recebeu, né? Então isso é importante a gente saber. Cenas de terror, violência e de pânico são a rotina em seu dia a dia. Então, o seu corpo recebe descargas de adrenalina e cortisol, hormônio do estresse. Sim, acredite que a criança também tem estresse, e tudo vem de lares violentos. Agora, se essa criança se relaciona com a vizinhança ou na escola após viver nesse ambiente violento, de que forma ela vai se comportar na sociedade?
ela vai se comportar da maneira que ela aprendeu. Ela vai estar o tempo todo na defensiva. Qualquer pisadinha naquilo que ela sente medo, ela vai reagir. Né? Então vai ter problema no trabalho, vai ter problema com o grupo de pessoas que ela convive. Né? Então é importante a gente estar comentando sobre isso. Como eu disse, as crianças são vítimas de outras vítimas. Você não consegue dar o que não teve. Olha que interessante isso. Mas precisa aprender a mudar, como eu falei agora. Para quê? Para que esse ciclo de violência acabe. O ciclo de violência que ele está dizendo aqui é o seguinte: aquela criança, ela teve um problema de violência naquele momento na família. Os pais também tiveram, porque os próprios pais também tiveram um momento de violência na criação. Ou seja, é um ciclo vicioso. Ele, anos e anos, anos após anos, geração após geração, aquilo se repetindo. Se não chegar o momento de rever aquela situação, vai continuar eternamente assim. Só que a gente está chegando num momento do planeta em que essas modificações, elas estão terminando seu prazo. A gente não está tendo muito mais tempo de esperar. O nosso tempo é escasso, como eu disse. A gente está chegando num momento em que o planeta já está chegando na fase de regeneração. A fase de regeneração vai tirar do planeta Terra os espíritos que não conseguem se enquadrar no Evangelho. Vai sair do planeta Terra aquelas pessoas brutas, com espírito maligno, vamos dizer assim, que não aprendeu o que é amor ainda. Infelizmente, esses espíritos ainda que estão ligados ao mal, eles vão, assim como aconteceu com o próprio nosso planeta Terra, eles vão ser levados para outro planeta. E para quem lê o livro Exilados de Capela, vai entender o que eu estou falando. Alguns espíritos no planeta Capela que já não tinham mais condições de residir naquele planeta, porque não evoluíram moralmente, foram convidados a se retirar de lá. Aí vieram formar o planeta Terra, há milhares de anos atrás. Esses espíritos chegaram aqui na Terra por volta de 3.700 anos antes de Cristo. Então é preciso aprender a mudar. Olha a importância da nossa reforma íntima. Aí é o que ela diz o seguinte: ouço relatos todos os dias de adultos depressivos e ansiosos, vindos de lares violentos, onde o sistema luta e fuga tinha que estar sempre acionado. E hoje mesmo em ambientes tranquilos não conseguem construir a sua paz e mudar a característica da mente humana, que vão determinar os seus pensamentos, comportamentos e atitudes. A psicologia diz o seguinte, que todo comportamento tende a se repetir. Se a pessoa tem um determinado comportamento, ela tende a repetir aquele comportamento sempre. Pode passar algum tempo, algum período, mas a tendência daquela pessoa é repetir o comportamento. Se os pais tivessem consciência do mal que podem causar a seus filhos, permitindo que cresça em um lar violento, imerso em brigas, discussões e falta de respeito, muito sofrimento seria evitado. E o recado dela: pai, mãe, não destruam a vida dos seus filhos, pois toda criança tem o direito e merece viver em um lar de paz, aconchego, amor e carinho. Tudo bem? Então foi só uma oportunidade de a gente trazer um pouquinho de informação aqui na casa. O nosso horário já está estourando. Um ambiente como esse, como o nosso, que a gente pode trazer essas informações para efeito de ajuda mútua, né? De não ficarmos somente na questão blá blá blá, falar e não levar nada. Então levem essa mensagem, distribuam essa mensagem. Esse texto saiu no Jornal de Piracicaba, a autora é Fabiane Fischer. Eu gostaria de ouvir mais, mas acontece que o pessoal está falando para as 8 horas encerrar. Muito bom. Obrigado. Você falando sobre esse assunto, eu lembrei daquele homem que bebia, batia na mulher, fazia a maior vida assim, de sofrimento para a família, né? E quando ele morreu, um filho entendeu que não queria para a vida dele uma vida que nem a mãe teve, que nem ele teve. E ele estudou, voltou a ser aquele homem maravilhoso, e
foi um grande industrial. O outro, meu pai bebia, meu pai batia, meu pai tal, foi parar embaixo da ponte e continuou bebendo e sofrendo. Então, é o que o Edson falou. Por pior que seja a pessoa, dependendo da índole que ela tem, ela vai buscar o melhor, né, Edson? Deixa eu só concluir um assunto. Só concluindo uma informação. Eu perguntei no começo que se é uma criança que é criada no orfanato tem a chance de ser um adulto equilibrado. Tem sim, tá? Tem. Claro, então é só para não ficar dúvida. Está dentro dele. Que nem Maria. Maria foi preparada para ser a mãe de Jesus. Para enfrentar todo o sofrimento que ela enfrentou. Porque não foi fácil para uma mãe, né? Mas, gente, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Que a gente possa ser a melhor mulher do mundo. Se não puder ser ótima, mas que seja pelo menos uma boa mulher, não é? E os maridos precisam colaborar, os pais precisam colaborar, porque às vezes a mulher está de bom humor e o marido já está de mau humor. Às vezes o homem está de bom humor, a mulher está de mau humor. Então é isso que tem que ter um entrosamento. Mas vamos então, diminua só um pouquinho. Deixa eu ver se dá. Assim tá bom. Eu quero pedir a vocês que ainda é um momento de muito cuidado, está tudo muito feio, a doença está a porcentagem está muito grande demais, mas uma casa como essa, a gente vindo bem cuidadinho, com máscara, álcool gel, eu tenho certeza que nós vamos ficar livre desse problema. Mas se acontecer, nós não sabemos o que está preparado para a nossa história, não é mesmo? Então, de repente, mas se depender de nós, vamos fazer tudo direitinho. E eu vou fazer uma prece aqui, e todos vocês, quem já sabe, acompanhe, quem não, mentalmente me acompanhe, e depois nós vamos fazer o tratamento espiritual, e que cada um possa ser abençoado para receber aquilo que veio buscar. Eu vou fazer essa prece porque eu acho de muita importância. Pensem junto comigo, com muita fé, com muito amor. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal, que tentam nos dominar e dominar o mundo, que é esse vírus. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar e vencer as forças do mal, que tentam nos dominar e dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar e vencer as forças do mal, que tentam nos dominar e dominar o mundo. Vamos então agora receber o nosso tratamento. Que cada um, em nome de Deus, em nome de Jesus, que as forças poderosas possam colocar o fluido certo em cada criaturinha que aqui está. Em primeiro lugar, pense em vocês. E agora pensemos em quem está lá fora, cada um deve ter alguém necessitando de ajuda, e também no nosso mundo, no nosso planeta, nessa querida cidade de Piracicaba, onde ainda tem tanta gente desavisada, sem máscara, se aglomerando, e isso é um mal, porque se fosse essas criaturinhas irem embora, tudo bem. O pior é que de repente elas passam a doença para o outro e elas mesmas ficam livres. Mas Deus está em tudo isso. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos. Quem não puder comprar